Pessoal, boa noite, né? Sejam bíndos aí ao módulo específico 3, né? Já damos início à reta final aí do curso de eletrotécnica, né? Desculpa, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aí daqui a pouco, no momento oportuno, a gente conversa aqui. Então, pessoal, chegamos aí, né, no módulo específico 3, né? Onde vamos acompanhar ao C, né, de eficiência energética, né, que já iniciou aqui dia 28/11, né, vai até 12/12 de 2024. Logo depois, é, desculpa, gente, gestão da manutenção, né, depois instalação, né, do sistema elétrico de potência ou instalação do CEP, manutenção elétrica predial e industrial. Desculpa, gente. Manutenções e operações do CEP e, por fim, projetos do CEP, tá? Então, esse é o módulo específico 3. Nós temos aí à frente aí 6 UCs, né? Então, assim, e essa UC, ela costuma ser bastante rápida. Eu vi que são 2 aulas e 3 atividades. Eu vou tentar fechar 2 atividades aqui, né? Atividade 1 da SAP 1 e atividade 2 da SAP 2. Acredito que dê. E eu também vou colocar uma aula extra que eu tenho aqui, né? Eu sempre deixo ela aqui guardada, e ela explica como que faz as 3 atividades, tá bom? Caso não dê tempo. Mas eu acredito que vai dar tempo sim. Então vamos lá, né? Os conceitos de eficiência energética. Eu até, assim, para eficiência energética, pessoal, vamos na prática aqui observar aí o que seria esse conceito aí no tocante a instalações elétricas, né? Não só, né, prediais, industriais, né? A gente já abordou esse assunto lá em eletricidade, mas no âmbito geral, né? No sistema, né, elétrico de potência aí como um todo. Deixa eu só pegar aqui, eu tenho um livro aqui de eficiência energética aqui, ó. A gente precisa saber de alguns conceitos aqui, né? Em resumo, pessoal, o sistema elétrico de potência, ele tem um comportamento, né? E o seu comportamento aí, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos lá nos grupos. E só na tabelinha aqui. Só achar aqui os grupos. Não, que é questão de auditoria. Só achar aqui. Ah, achei aqui, ó. Grupos tarifários. Então, assim, grupos tarifário, ele se enquadra em grupos, né, com níveis de tensão de fornecimento. Todo grupo que é tido como um grupo A, né, esse A vem do acrônimo de alta tensão. Ok. Se a gente for olhar aqui, e aqui está bem especificado aqui as divisões e as subdivisões. Então é assim, a geradora de energia, deixa eu até abrir aqui. Vou pegar um frame aqui da aula aqui, ó. Em resumo, a geradora de energia, né? Ela pega essa energia lá da hidrelétrica, uma conversão eletromecânica, né?
converte energia elétrica, daí ela passa da geradora de energia para uma subestação, né? Subestação e elevadora, vai pela linha de transmissão, chega em um centro urbano, tipo aqui Goiânia, né? Chega em Goiânia, uma subestação converte, né, para média tensão. Então, daqui, desde a geradora de energia até ir nas linhas de transmissão e chegar numa linha de transmissão em um centro urbano, aqui Goiás, né? Aí em Goiás você tem a transmissora de energia, por exemplo, é a EDP, uma portuguesa. E a geradora de energia que tem aqui ainda é a Celg, não sei se vocês sabem. Ainda existe a Celg Geração. Aí nós temos a Celg Geração, nós temos a EDP, né, essa portuguesa aí que é a transmissão, e nós temos a distribuição, que é a Equatorial Energia. Então, a Equatorial Energia aqui, ela trabalha na distribuição de energia, né, média e baixa tensão. A EDP é linha de transmissão, né? É alta, extra alta tensão, tá? Então, chegou aqui no centro urbano, na distribuição de energia, saiu selado 138 quilowatts. E daí, da subestação, ela vai ser convertida para o famoso 13,8. 13,8. Chega em um transformador aí, né, num bairro aí, né, por exemplo, aqui perto, aqui, setor aeroporto, vai em média tensão, né, o 13,8, converte para baixa tensão e alimenta uma casa de um determinado quarteirão. A gente vai ver lá em projeto elétrico que, na verdade, a gente projeta transformadores, eles são distribuídos em meio à malha urbana, né? E esses transformadores, eles cuidam de um, dois quarteirões e eles fornecem energia do tipo B, né? Baixa tensão, categoria B, para os consumidores, né? Residência. Aí, por exemplo, se for uma indústria ou um grande comércio, ele pega energia, né? Pega um transformador, né? Da média tensão, mas no final das contas ele vai ser energizado na baixa. Então, esses grupos de fornecimento aqui, ó, tipo o A1 aqui, ó, maior que 230. Maior é igual a 230. Vamos supor que essa subestação de distribuição aqui, né, nesse perímetro urbano, vamos supor que ela é igual a 230 kV, né? Então, essa subestação, né, quem é o detentor dessa subestação em Goiânia? É a Equatorial de Distribuição. Então, a Equatorial Distribuição, ela tem pacotes que vêm lá da linha de transmissão e de uma geradora de energia, né? Através de uma linha de transmissão. Ela recebe esses pacotes de energia e esses 230 kV ou mais, que é o subgrupo A1, esse subgrupo, quem se enquadra é a concessionária equatorial, né? Então, a equatorial ela pode ser A1, maior ou igual a 230, também ela, dependendo do tipo de subestação, ela pode ser A2, pode ser A3, né? 69 kV, por exemplo. Espera aí, professor, você está querendo dizer que a Equatorial Distribuição ela é um cliente? Sim, ela é um cliente do grupo A de alta tensão. É um cliente que vende energia para outros clientes, né? Quem são esses outros clientes? São os clientes do subgrupo chamado grupo B, B de baixa tensão. Ah, entendi. Então, a geradora de energia, por exemplo, Itaipu, ela, ela ela é uma geradora, né? Ela é de um grupo aí acima aí do grupo A, né? Porque ela fornece em 700, 500, né? 525, 225 kVA e vai distribuindo aí na malha de distribuição, né? Na malha de transmissão, né? Desculpa, para o restante do país aí nos barramentos. Quando eu falo nos barramentos, são as linhas de transmissão. Beleza.
Então, ela é do grupo A, né? Que o cliente dela são as transmissoras de energia, quem detém aqui a concessão para transmitir energia para a distribuidora. Ah, então quer dizer que um cliente da geradora de energia é uma empresa que cuida da transmissão, tipo a EDP, né? A EDP ela está dentro do subgrupo A, né? Ou é A1 ou é A2, dependendo aí do nível de tensão da linha de transmissão. Ah, entendi, professor. E por sua vez, né, ela fornece energia para outros clientes, clientes residenciais, clientes industriais e comerciais. Ah, entendi, professor. Tá aqui, ó, o B1 é residencial, né? Provavelmente eu e você que está assistindo essa aula. Temos o rural aí, né? Para quem tem uma unidade consumidora aí na zona rural, né? Na malha de distribuição rural. É B3, demais classes, aí você pode enquadrar. Se não me falha a memória, o B3 aí, né? Ele, se não me engano, acho que é pequenas empresas aí. B4, por exemplo, é iluminação pública. Lembrando que a iluminação pública, aí, por exemplo, vamos supor que essas, ó, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas aqui de, sei lá, 2 quarteirões, né? Vamos supor que tem 2 quarteirões aqui. Eu tenho um transformador que fornece energia para esses clientes. Inclusive, esse transformador ele pega até 3,8, converte em baixa tensão, fornece energia para o cliente, fornece energia para iluminação pública. Daí, você vai dividir pela quantidade aí, né? Tem 7, né? Pela quantidade de casas, o valor dividido por 7. É, E aí, esse valor vai ser rateado na conta de iluminação pública que vai ser é, cobrada do cliente, né? Vai ratear, divide por 7. Aí vamos supor que dividiu por 7 e deu, sei lá, R$ 5 para cada um, né? Então, daquele montante, né, que foi dividido por 7, R$ 5 cada um vai pagar para pagar o montante, né? Que é multiplicado aí por 7. Ah, beleza, professor. Então, são, assim, em eficiência, a gente tem que entender quais que são essas modalidades aí de energia. Agora, vamos falar de demanda. Demanda e comportamento. Ixi, demanda tem muita. Então, deixa eu encontrar a página. Aqui a gente falou já dos grupos, né? Por exemplo, aqui, o que que é isso aí, professor? Demanda. Eu tenho aqui as 24 horas do dia aqui, né? No eixo X. No eixo Y, eu tenho o valor aí em quilowatts de demanda ativa, ou seja, demanda que realiza trabalho aí. E a energia elétrica, lembra que a gente estudou lá em eletricidade, né? A energia elétrica é mensurada em quilowatt-hora. Para cada quilowatt-hora, por exemplo, sei lá, 50 centavos, 90 centavos aí, mais os encargos. Ok. E em que está pautada essa demanda aí? Aqui ele fala que de 15 em 15 minutos, ou seja, a cada um quarto de hora, ou seja, em 15 minutos, o medidor de energia, o famoso relógio, né? A gente tem que chamar de medidor de energia. Ele faz o registro aí do faturamento. A cada um quarto de horas, ele faz esse registro na unidade consumidora. Beleza? Então, seja um residencial, seja um comercial, um industrial ali, né? Monofásico, bifásico, trifásico, ele vai registrando ali dentro da máquina, ou de forma analógica, ou de forma digital, né? O valor de quilowatt-hora que foi consumido.
ele vai fazendo aquele somatório até num prazo, se não me engano, máximo de 33 dias. O mínimo, eu não me recordo qual que é o mínimo de dia, eu sei que o máximo é 33 dias. Até 33 dias, no máximo, eu tenho que fazer a aferição, a leitura desse consumidor para gerar a referida conta de energia dele. Beleza, professor. Aí vamos pegar o consumidor residencial do grupo B, né, que também está enquadrado lá no grupo B. Consumidor residencial, pessoal, ele consome basicamente, né, ele paga, desculpa, né, basicamente o que ele consome. Ok. Vamos fazer um recordar assim bem rápido lá de eletricidade. Só pegar aqui numa pasta aqui para a gente não perder o fio da meada. Lembrando, gente, que a conta de energia, né, atualmente ela vem no modelo um pouco diferente, mas é desse jeito aqui, ó. Aqui é a tarifa de iluminação pública. É igual eu falei, se eu tenho, sei lá, 20 casas nesse circuito que fornece energia através desse transformador, porque ele pega lá da média tensão, converte para baixa e fornece para o cliente basicamente o residencial. Então, o residencial ele paga o que ele consome, que foi o caso aqui, ó, R$ 644, ou seja, o consumo desse mês deu 1.212 quilowatt-horas, que foi o mês de. Deixa eu voltar aqui. Foi o mês de janeiro, né? O mês de janeiro aqui de 2015, que ele consumiu 1.200, né? A terceira casa aqui, que não dá nem um centavo aqui, se a gente multiplicar por 1.212, vai dar, né, o valor aqui do ICMS do PIS e COFINS. Então, você paga o que você consumiu, né, que é a tarifa, ó, 53 centavos multiplicado por 1.212, né? Também você paga a questão aí do adicional de bandeira vermelha, né? Se tiver em bandeira vermelha, quer dizer que os reservatórios das hidrelétricas, ou seja, o maior manancial de fornecimento e de energia elétrica, né? A gente precisa da hidrelétrica porque a gente tem um parque hídrico aí gigantesco, né? É o maior aqui do Brasil, né? Então, se esses reservatórios estiverem muito baixo em nível crítico, precisando às vezes até algumas hidrelétricas aí, né, pequenas centrais hidrelétricas, utilizar o gerador em modo motor, rebombear a água para o montante, né? Lembrando que é montante, a gente tem o montante que é antes da água cheia, e o jusante que é a descida da água que faz a pá girar, né? Ok. Então, se ela tiver muito baixa, você vai, né, pagar ó, quase 3 centavos, ó, se for pensar aqui, ó, 2 centavos, né, multiplicado por 1.212 vai dar a tarifa de bandeira vermelha. Se tiver bandeira amarela, vai ser um pouco mais barato do que esse bandeira vermelha. Professor, e se tiver em bandeira verde, né? Se tiver em bandeira verde, vai ser zero aqui, ou seja, ele não pagaria o valor de 33,43 aqui dessa conta de energia. Nós temos as bandeiras, né? Uma medida aí, né, para repassar, né, esse consumo aqui para a gente, né, para o consumidor. A iluminação pública, né, aqui está zero zero porque ela não depende de um valor aqui. Você, igual eu falei, né, tem um determinado bairro, você dá um valor nesse setor ali, não é nem no setor inteiro, mas naqueles dois, três, até quatro quarteirões aí que aquele transformador energiza cada cliente vai pegar o valor total do que foi consumido de iluminação pública, dividir pela quantidade de consumidores ali, e aí o valor dessa divisão da quantidade de circuitos vai dar o valor, a taxa que você que você vai ser cobrado para a iluminação pública. Beleza. Isso aqui é uma conta de energia, até não deu, ainda não deu tempo
para achar uma conta de energia industrial, mas eu tenho aqui, é só porque eu não achei, pessoal, desculpa. A industrial já é diferente, um grande comércio, né? Você tem um contrato de demanda. Como assim, professor? Esse contrato de demanda, você que, né, por uma modalidade tarifária, né? Tem a tarifa branca, azul, verde, amarela, o hora sazonal, né? Então, dependendo desse tipo de tarifa aí, é interessante para o cliente, né, aderir àquela tarifa, né, naquele determinado período aí. E diferente do residencial, ele não vai pagar o que ele consumiu. Na verdade, ele vai fechar um contrato, né, com a concessionária de energia, por exemplo. Eu tenho aqui uma indústria, vamos pegar aqui aproveitar que a gente está em instalação. Vamos supor aqui, eu tenho uma indústria, deixa eu ir lá na tabela. O dimensionamento dos condutores, né, e proteção geral em baixa tensão, né, grupo B, para transformadores trifásicos. Então, vamos supor que eu faça parte aí de uma indústria, eu sou dono aí da indústria e eu preciso, o cálculo lá de demanda, né, de carga, deu na casa dos 210 kilovolt, né, ampere de demanda. Ou seja, eu preciso de uma fonte de energia que me garanta 210. Daí eu vou olhar as opções, né? Eu tenho transformadores de 30 kV ampere, eu tenho de 45. Geralmente o pessoal não está mais utilizando esses dois. Na atualidade, a gente utiliza dos 75 para frente. Então, se eu sou dono de uma indústria e deu 210 aí de demanda, né, lá nos cálculos, quer dizer que eu posso utilizar o transformador de 225 kVA ou de 300 ou de 500. Se eu quiser, posso até utilizar mais, né? Dois de 500, por exemplo, um de 500 e outro de 300, né? Mas aí depende da carga instalada. Esse cálculo para chegar nesse valor de demanda de 210 kVA fictício que eu falei, foi feito o projeto e foi apurado que é necessário 210 kVA. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada liberação de carga. Essa liberação de carga é um documento que fala, né, fala o endereço, mostra quem que é o dono, e aí esse dono vai dar todos os poderes para o engenheiro, né, ou para o eletrotécnico que estiver fazendo o projeto, para ele, né, ele vai dar todo o para ele poder, né, para ele poder projetar. Então, se deu 210 kVA, o mais lógico é que eu coloco o valor mais próximo de 210 e o mais próximo é de 225. Então, eu vou fazer uma liberação de carga, né? Aí tem um documento lá que o dono assina, né? Dando os poderes na parte de aprovação de projeto para o engenheiro fulano de tal. Aí o engenheiro fulano de tal vai fazer uma ART, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, né? Da execução, por exemplo, ou do projeto e execução de uma subestação de 225 kVA, que é essa daqui, ó. Aí esse cliente industrial, né, ele vou aprovar o transformador de 225, né, mostrando lá no cálculo de carga que ele tem 210 contratado, e eu vou escolher uma opção. Aí eu coloco lá no projeto o disjuntor recomendável, que é o de 350. Às vezes eu não tenho 350 em cima, eu posso utilizar um caixa moldada. O caixa moldada, ele tem um trimpote, né? Aqui, ó, disjuntor a seco, caixa moldada.
Opa, ó, tem umas imagens interessantes aqui. Deixa eu pegar. Esse aqui eu tô vendo aqui. Eu vi um aqui com a. Olha, eu não tô vendo aqui nenhum deles aqui. Ah, ó, isso aqui já tenho. Ó, não dá para enxergar direito, pessoal, mas eu tenho esses parafusos aqui que na verdade são trimpotes. Aí vamos supor que esse disjuntor aqui ele é de 800, mas aí eu fiz o projeto e eu tenho ele disponível, eu preciso só de 600. Você vai mover esse trimpote aqui, né? Tem ó que cuida aqui de corrente, nível de tensão, né? Você vai mover ele para suportar uma amperagem, né? De, sei lá, 600 amperes. Aí você seta lá nesse trimpote o ajuste para 600 amperes. Embora ele seja de 800, por exemplo, ele vai proteger o de 600 e vai proteger como se ele fosse projetado para 600. Nesse trimpote, por ele ser muito caro, né? A última vez que eu vi um desse aí tava R$ 7.000 aí, o de 800 amperes, por exemplo. Aí você vai mover lá no trimpote, limitando ele a se transformar num disjuntor que protege a 600 amperes, que é o do meu projeto lá. Então, o de caixa moldada é esse aqui, né, que eu estou mostrando. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Aí eu tenho uma demanda de 210, vou colocar um transformador de 225. Aí vai ser um disjuntor 350. Eu posso, por fase, usar três cabos de 95 ou ter essa segunda opção, dois cabos de 150 milímetros, né? O PVC 70. Agora, se for o XLPE, por fase, eu tenho que ter dois de 120. Como é que é esse por fase 2 de 120? Então, você vai ter por fase. Lembra que essa regra ela não vale para o. Assim, em tese, você coloca o cabo de neutro e o cabo de fase na mesma bitola, em tese. Mas em conformidade com a tabela aí da NBR 5410, o condutor de proteção aí, o do neutro, tanto do neutro quanto do aterramento, ele pode ser com a bitola reduzida. Se não me falha a memória, até 25 milímetros, o condutor de fase é igual ao condutor do neutro, que por sua vez é igual ao do terra. Acima de 25 milímetros, por exemplo, estou chutando aqui, um de 90, por exemplo. Aí você utiliza fase A, fase B, fase C, cada uma um condutor de 90. Aí, segundo essa tabela, ela vai recomendar lá, olha, eu posso diminuir para um cabo de 50. Então, o neutro vai ser 50 e a cordoária, por exemplo, de 16. Então, esse cálculo permite eu diminuir a bitola do neutro e a bitola da cordoária de terra. Aí você tem que olhar, né, lá nessa tabela, lá na NBR 5410. Então, eu posso escolher quantos cabos por fase, né, e a bitola de cada um, se eu quero menos, ó, 2 de 150 ou 3 por fase de 95. Aí eu vou olhar nessa tabela, ver o valor, né? Se eu escolher o de 95, né? Que é 3 de 95, aí eu vou ver lá qual bitola que eu vou diminuir o neutro e a proteção. Beleza, entendi, professor. Aqui são os eletrodutos que você vai utilizar. Esse vai ser o disjuntor, né? A seco aí de caixa moldada aí de 350 ou de 400, né? Aí eu mexo lá no trimpote para ele limitar em 350, caso eu já tenha um de 400 lá disponível, né? Beleza. Então, eu faço essa requisição aí, né? Que é uma a RT ó, ia falar de carga e função, mas já é outra coisa. Um ART de projeto, por exemplo, eu só vou cuidar do projeto, eu não vou instalar.
uma RT de projeto, né? Falando que esse projeto em específico do fulano de tal é necessário um disjuntor de 225, aí conforme o cálculo de demanda, ele se enquadra porque a demanda total deu 210, né, kVA. Ou seja, eu ainda vou ter, né, mais 15 kVA eu vou ter sobrando nessa instalação elétrica, porque eu posso colocar até a demanda de 225, tá? Ah, entendi, professor. Então, eu vou pedir para o de 225, a demanda para o transformador de 225. Aí, esse contrato de demanda diferente, a gente viu até lá em instalações elétricas industriais, projetos elétricos industriais, né? Que eu vou firmar um contrato com a concessionária de energia. Esse contrato com a concessionária de energia, nele vai estar lavrado que eu, por exemplo, quero usar 60% desses 225. Então, esse contrato vai valer por um ano, os 60% de 225, vamos lá fazer um cálculo de padaria aqui, ó. Já está em kVA, né? Então, 60%, né? 0,6 vezes 225. Deu 135. Então, eu vou utilizar 135 kVA durante um ano e eu não posso ultrapassar. Se eu ultrapassar a demanda, o consumo acima, por exemplo, 140, 5 a mais do contrato. Então, vou pagar uma tarifa de ultrapassagem dessa demanda. Eu vou ter que, dentro do contrato, dentro da validade dele, que por padrão você pode aumentar essa porcentagem ou diminuir ela só depois de 12 meses contado aí dessa mudança ou da primeira, né, aceitação, né, depois de aprovado o projeto, né? Aí foi aprovado o projeto, eu falo, ó, a indústria fulano de tal, né, vai fazer, vamos fechar o contrato aqui só 60%, 135, porque a gente ainda não está produzindo muito, você vai lá dar sua justificativa. Então, você não pode ultrapassar essa demanda, você tem que ficar com essa meta de 135, embora você tenha um transformador de 225, que embora a sua carga total, se você ligar todas as máquinas, dá 210. Aí, em função de eu ter um transformador próprio, de eu ter esse contrato de demanda, eu, né, só posso consumir dentro do contrato de demanda, e esse contrato de demanda, aí vamos supor que esse 135 durante 12 meses, né, ou seja, um ano, a conta de energia, né, ela é um pacote fechado, ela é um valor fechado. Aí vamos supor que deu R$ 5.000. Então quer dizer que para eu utilizar 60% de 225 kVA que eu firmei do contrato, que é 135, durante 12 meses, eu vou pagar, se tudo der certo, só R$ 5.000 por mês. Quando eu falo se tudo der certo, se eu não ultrapassar, por exemplo, se eu consumir 140, está acima dos 60%, então vou pagar uma multa, né? Vamos supor que eu ultrapassei durante, sei lá, meia hora, e aí deu um valor, sei lá, de R$ 1.600. Então vai ser 5.000 mais a tarifa de ultrapassagem 1.600, ou seja, no final vai dar R$ 6.600. Ah, professor, não fiz a correção do fator de potência. Eu tenho um monte de máquina que o fator de potência é baixo, né? Ele é 0,65, por exemplo, ou seja, máquinas com baixo potencial de eficiência energética, com baixo potencial quer dizer que elas injetam muita energia magnetizante nos barramentos, nos condutores. Então, eu vou pagar uma taxa por não correção do fator de potência. E essa taxa é proporcional à quantidade de tempo que eu funcionei sem fazer a devida correção, né? E para fazer a correção, você
tem que dimensionar um chamado banco de capacitores. Aí agora que a gente vai entrar nas duas atividades em si. Eu bolei aqui um. Então, vamos entender, fazer um overview aqui. Então, pessoal, né, o fator de potência que ele impacta aí, né, tanto na parte da eficiência, quer dizer o seguinte: vocês estão vendo o desenho desse gerador aqui? Esse gerador de energia aqui, né, ele, né, tem um campo eletromagnético aqui. Deixa eu tirar desse modo, colocar em tela inteira que fica bem melhor. Estão vendo esse gerador de energia aqui, ó? Esse gerador de energia, ele tem um eletroímã. Esse eletroímã aqui, ó, a gente tem a queda d'água aqui. A queda d'água normal, a água desce aqui, ó, gira aqui, vem aqui pela tomada d'água e jorra para cá, ó. E aí eu tenho uma turbina. A turbina, dependendo aí da hidrelétrica, essa aqui é a arquitetura Francis. A arquitetura Francis aí, né, ela serve para fazer um controle aqui da velocidade angular, né, com que a água move a pá aqui. E esse controle aí da velocidade angular, que a gente vai comentar mais para frente aí, ele aumenta ou diminui a frequência, né, do sistema, e no sentido, ele tem um sistema que é chamado sistema escada, né? O sistema escada é um sistema, né, de supervisão e aquisição de dados. Ele verifica em tempo real se a frequência da rede ela está em 60 Hz. Ela não pode nem diminuir muito, nem abaixar muito. Se eu não me engano, ela só pode variar em 5%, ou para cima ou para baixo. O pessoal lá no sistema escada aqui faz um cálculo chamado de desvio padrão. Então eu tenho que estar em 60 Hz de frequência. Se eu não me engano, é 5% para mais ou para menos, né? 0,05 eu posso aumentar ou diminuir. Aí esse sistema supervisório ele fica monitorando, né? Se ele precisar aumentar a velocidade, ele move a pá. Se ele precisa diminuir a velocidade, ele move a pá de um jeito que a velocidade da turbina aqui diminua. Daí eu tenho uma outra queda d'água que vai para um motor de corrente contínua. Aí esse motor de corrente contínua, ele vai gerar um campo eletromagnético entre os polos desse gerador de energia. Aí tá vendo que eu desenhei até o campo magnético aqui, ó. Aí esse campo magnético contínuo com um giro aqui, ou seja, dinâmico, os elétrons da bobina do rotor com os elétrons que emitem campo magnético de um polo, vamos supor que aqui que é da fase A, né? Do polo de um lado dela até o outro lado aqui, da onde que vai sair energia. O choque do campo elétrico, ou seja, dos elétrons na bobina do rotor, com o campo magnético que sai do polo de um lado do motor até o outro, que compõe a fase A, por exemplo, né? Chamei aqui de fase A. Aí ele vai gerar um movimento ordenado de elétrons. Na verdade, ele vai gerar um potencial elétrico. Esses elétrons livres, eles vão estar mais energizados. Daí, se eu fecho o circuito em uma residência, por exemplo, onde esse sistema está interligado, né, o Sistema Interligado Nacional, o chamado de SIM, né? Ele vai e fornece ele fecha o circuito e aí essa energia potencial que está latente faz com que os elétrons caminhem, né, no sentido aí da linha de transmissão até chegar no, no consumidor, né? Beleza. O problema é que eu crio um grande campo magnético. Esse campo magnético aqui, ele vai ser injetado, né? Vamos lá para o slide aqui. Esse campo magnético aqui, ó, eu tenho a linha de transmissão, ó. A linha de transmissão é conectada lá do gerador aqui, as fases, né?
vai levar energia, ou seja, lá da geração, passa pelo transformador aqui, né, lá da geradora, passa pela linha de transmissão, chega aqui, diminui, sei lá, de 69 kV, por exemplo, para 13,8 kV, chega num transformador aqui num poste aqui da rede de distribuição, passa de 13,8 para 220 monofásico, né? Ou 660 trifásico, né? E daí fornece energia direto para esse consumidor aqui. Esse movimento aqui, né, de energizar os elétrons, e caso alguém do sistema elétrico de potência feche um circuito, ou seja, ligue um equipamento, ele vai gerar, né, o fluxo ordenado de elétrons que a gente conhece que é a corrente elétrica. Beleza? Beleza. A questão é que esse eletroímã aqui, lembra que o eletroímã ele criou um campo magnético muito forte. Esse campo magnético aqui, né, ele vai ser injetado na linha de transmissão. Espera aí, professor. Então você está dizendo que além dos elétrons, que é esse azul aqui, eu vou ter uma densidade de campo magnético viajando aqui na linha. Ah, então quer dizer que eu vou ter elétrons e campo magnético viajando na linha. Esse campo magnético, ele tem a capacidade de criar, por exemplo, indução entre os condutores, no decorrer da linha aqui, nesse campo magnético, ele provoca um aumento aí de carga elétrica, de potencial elétrico ao redor da linha. Esse efeito é chamado de efeito capacitivo. Quanto maior a linha, maior vai ser a capacidade, né, a quantidade. Lembra que capacitância é uma quantidade de carga. Lembra lá que carga é o número de elétrons vezes a carga fundamental do elétron. Lembra lá o número lá do. Eu já ia falando número de Avogadro, é outra coisa. É 1, acho que 9, se eu não me engano, vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é o valor da carga elétrica. Então, para cada elétron, eu tenho esse valor de carga elétrica de Coulomb que passa na seção transversal do condutor. Então, essa quantidade de carga ao longo da linha, ela vai aumentando e, consequentemente, aumenta o potencial elétrico nessa linha. Então, ele aumenta por efeito indutivo, né? E também aumenta por efeito capacitivo. Daí, o de efeito indutivo, eu vou instalar, né, um banco de capacitor para para equilibrar esse fluxo de energia magnetizante, que é esses pontinhos verdes que eu estou desenhando aqui. Aí o capacitor vai fazer o quê? Drenar essa energia magnetizante e deixar só a energia elétrica, que é essa azulzinha que eu estou desenhando aqui, os elétrons livres. Eu tenho que deixar só elétron livre e na linha. Campo magnético, né? Ele vem lá da geradora de energia, ele vem do transformador da indústria, que eu citei aí, de qualquer indústria, né? Quando você liga um motor elétrico. Por isso que você tem que fazer a correção do fator de potência, tanto na linha de distribuição aqui no gerador de energia, né? Porque o gerador de energia, ele precisa desse campo magnético. Por isso que a gente tem a famosa analogia aqui do copo de cerveja, né? O campo magnético é a espuma, ou seja, é o que você não aproveita, né? Quando você compra o chopp, você compra o chopp, mas é espuma, você paga os dois, mas na verdade, o que que você vai consumir é só o chopp. O chopp seria a energia elétrica. O campo magnético, que ele é injetado ao longo da linha, já que a linha é metálica, né? Ou seja, alumínio ou alumínio com alma de aço, né? O aço que é o carbono aí, mais o ferro aí, né? A liga. Então, esse metal aí, ele vai conduzir tanto a energia elétrica quanto a energia magnetizante, né? E esse processo há um gasto de energia. Então, a gente precisa fazer o gasto mínimo de energia, né? Ou seja, a gente precisa consumir o mínimo de energia para gerar esse campo eletromagnético aqui na rede, né? A gente tem que consumir
é o mínimo necessário para que ele gere o campo magnético e eu consiga transmitir energia ao longo, né, desde o gerador até chegar no consumidor, né, residencial, industrial ou comercial, né? Então eu tenho que fazer esse consumo mínimo. Aí algumas peculiaridades aí, né, do comportamento do sistema. Estão vendo essa onda senoidal maior aqui? Essa onda maior aqui é a onda é a senoidal da tensão. Quando eu fecho o circuito, consequentemente, se a tensão ela é alternada, né, ela é senoidal, a corrente elétrica também vai ser senoidal, né? Sempre o valor maior aqui é a tensão, o valor menor é a corrente. Aí quando eu tenho equipamentos resistivos, né, no caso o forno elétrico, tudo relacionado aí a aquecimento, com exceção aí de lâmpadas incandescentes que nem são mais construídas, são apenas vendidas aí do estoque, com exceção, né, de lâmpadas, tudo que é resistivo, forno elétrico, forno a arco elétrico aí de indústria siderúrgica, né, tudo que é resistivo, a corrente da senoidal aqui a senoidal da corrente ela vai aparecer alinhada com a senoidal da tensão. Agora, se eu tenho uma máquina elétrica, e isso é a máquina elétrica e a presença dela é majoritária na indústria, ou seja, através. O que que é uma máquina indutiva? Por exemplo, um transformador é uma máquina indutiva, um motor elétrico é uma máquina indutiva. Uma máquina elétrica em modo gerador de energia também é uma máquina indutiva. Tudo que é indutivo em um circuito elétrico, ele vai fazer, né, um atraso aí, né, da tensão, por exemplo, em relação à corrente aí, né? A corrente vai estar atrasada em 90 graus. Ao passo que se esse circuito tiver uma quantidade aí de capacitores que supera a quantidade de indutores, né, geralmente, circuito eletroeletrônico, eu vou ter um comportamento capacitivo, que a onda vai estar adiantada em 90 graus. Indutiva, vai estar atrasada em 90 graus e a capacitiva adiantada aí em 90 graus e vai aparecer assim no equipamento chamado analisador de energia. O analisador de energia ele tem um osciloscópio, né, que mostra as formas de onda, mas também ele faz análise aí relacionado a gente nesse estudo aqui de eficiência energética, nós não vamos falar a gente pode até falar, como a gente só tem duas aulas, né? A gente pode até falar de distorção harmônica, né, relacionada à tensão e distorção harmônica relacionada à corrente. O analisador de energia, ele vai olhar o somatório das distorções, né, tanto da tensão quanto da corrente, e você terá que considerar isso no cálculo lá do fator de potência. Mas a priori, para a gente entender aqui, não vamos falar de distorção harmônica, vamos falar apenas do cálculo do fator de potência. Beleza? Entendi, professor. Então, agora que a gente vai entrar no exercício propriamente dito, né? Já está dando quase o final aqui. Eu estou vendo que eu vou ter que colocar a aula sobre o exercício sobre a resolução das três atividades para compensar vocês. Mas na próxima aula eu vou falar de um modo geral de todos esses exercícios aqui, ó. Nós temos, é porque a gente só tem 2 minutos aqui, eu vou ter uma aula daqui a pouquinho aqui, ó. Ó, nós temos a atividade um aqui, ó. Eu já vou até para a gente não perder tempo aí na próxima aula. Vamos pegar a folha de atividade um e a SAP. Vou fazer aquela pasta que a gente sempre faz aqui, ó, que é a pasta de atividades.
E já vou, né, já baixei, né? Ah, eu vou transportar aqui, ó, para a pasta atividades, que aí na próxima aula, que vai ser a última, eu vou colocar essa aula extra, viu? Além da aula que eu estou finalizando a gravação agora, eu vou colocar a aula também, né? Deixa eu apagar isso aqui tudo, porque senão vai dar problema. Na hora eu vou confundir. Então eu já estou baixando aqui a folha de resposta da atividade um, né, e a situação de aprendizagem em si, a tabela que é necessária para a resolução da atividade um. Então, uai, professor, está querendo dizer que para eu fazer a atividade um eu preciso da folha da atividade 2? Sim, porque a folha da atividade 2 é justamente a folha que o analisador de energia vai gerar o arquivo que ele vai gerar depois desse analisador ficar 24 horas, né, no cliente para fazer a análise. A gente não tem aquele exame, o Holter, né, que a gente faz o mapa aí de 24 horas, um aparelho aferindo sua pressão. O analisador de energia é mais ou menos o mesmo jeito, né? O router, ele olha a sua pressão, né? Desde a hora que você instalou ele até a hora que você tirou, que tem que dar 24 horas, né? Então, a primeira medida, sei lá, 13 por 8, a segunda medida, 10 por 9, e por aí vai, né? Aí vai sempre dando a pressão ali de tempo em tempo. O analisador de energia, ele olha o fator de potência que foi entregue na linha pela máquina elétrica, né, lá em modo motor, né, ou seja, o motor elétrico. Ele olha a potência ativa, potência reativa. Então, isso a gente vai ver aqui. Já vou até deixar a folha da atividade 2 parte 2, né? E da atividade 2 parte um, que é a folha do analisador de energia. Então, para resolver a primeira tarefa, a gente precisa dessa segunda atividade aqui, que foram os dados colhidos, tá? Então, na próxima aula, já passei 2 minutos aqui, pessoal, já tem que entrar em outra aula. Então, o que que eu vou fazer? Eu já selecionei a aula aqui, ó. Essa aula extra aqui das atividades, né? Eu vou postar, ela leva umas 3 horas mais ou menos. Eu gravei ela aqui diretão falando de cada atividade. Eu vou postar essa aula extra e a aula de agora para vocês não ficarem sem conteúdo. Aí já lá na segunda aula, que já vai ser a última, eu eu finalizar mostrando os cálculos, as formas de onda, né, que aparecem no analisador de energia. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu parar aqui o compartilhamento. E aí, Leomar, beleza? Deixa eu. Eu acho que o seu áudio está travado. Tá sim. Ó, agora o seu áudio está aberto aí, Leomar. Então, Leomar, você viu que só são 2 aulas, né? E são 3 atividades. Aí eu vou postar a aula que eu acabei de gravar agora, né? Que só deu para falar da teoria. E essa aula extra, que é a análise das 3 atividades, né? E aí na próxima aula, que vai ser a última da UC, eu vou falar, né, das atividades mais pormenorizada, mostrando direitinho ali o cálculo, né? Eu digitei tudo para ficar de uma forma organizada, tá bom? Deixa eu aí que eu já tenho uma aula aqui em outra turma. Vou parar aqui a Ok. gravação, beleza? Fica com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula.